Antônio e hoje nós vamos começar uma nova temática aqui no canal do Homebio, a temática sobre sexualidade. Então, se possível, deixe o like, compartilhe com seus amigos, com seus professores. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui nos comentários, que a gente sempre está de olho aqui com as interações do canal. Bom, e hoje o tema da nossa aula é sobre sexo biológico, gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Então, primeiramente, a gente vai começar conversando, né? Por que nós devemos falar sobre esse tema de sexualidade? Logo após, nós vamos falar o que é a sexualidade humana, vamos falar sobre o sexo biológico, o gênero, a identidade de gênero, a orientação sexual e, por fim, algumas situações aí da sociedade que estão atreladas a esse tema. Então, por que nós precisamos falar sobre sexualidade, né? Então, a sexualidade, no geral, é um tabu, né? Então, muitas pessoas não sabem o que a sexualidade realmente fala, não sabem o que realmente a sexualidade ensina, né? Mas a educação sexual em geral, ela vem então para ensinar pra gente, para que nós possamos conhecer melhor nosso corpo, para que nós possamos ter consciência dos perigos que nós estamos vulneráveis quando nós realizamos atos sexuais. Então é muito importante para que nós sabemos como nos prevenir de ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis, como a gente pode tratar se caso algum dia nós pegarmos, como a gente pode então prevenir uma gravidez. Também a educação sexual vem falando com a gente também sobre o processo da gravidez, o processo de como nós podemos ter um planejamento familiar. Então a sexualidade ela não está nem um pouco atrelada a ensinar alguém a realizar um ato sexual, né? Porque a gente ouve muito, né? Muitas pessoas falam isso por aí, ou que a educação sexual é um meio de fazer com que os jovens virem gays, virem lésbicas, enfim. Mas não, a educação sexual ela vem então para alertar, né? E infelizmente todas essas informações relacionadas à sexualidade, ela é um tabu na nossa sociedade. Então, o que isso acontece? Né? Faz com que muitas pessoas desconheçam esse assunto. Essas pessoas que não conhecem esse assunto, elas vão falar então, elas vão discutir sobre esse assunto através dos seus achismos, né? Então eu acho isso, eu acho que acontece isso, eu acho aquilo outro. Né? Então essas pessoas que não conhecem o assunto, elas vão falar do jeito que elas sabem, né? Através do seu achismo. E com isso ela vai realizar a perpetuação. Mas a perpetuação do quê? De informações falsas, de informações erradas. E com essas informações falsas e essas informações erradas, ela acaba perpetuando o sofrimento de milhares de pessoas que sofrem com as consequências da sociedade relacionado ao tema sexualidade. Principalmente o tema que nós vamos falar aqui hoje. Então é muito importante nós termos consciência do que nós estamos falando e para quem nós estamos falando, né? Então não importa, né? Todas as informações, todo o conhecimento que é considerado tabu, é melhor a gente ver realmente, estudar realmente e saber, isso realmente é um tabu? Por que as pessoas não falam disso, né? E é esse que é o objetivo, um dos objetivos aqui do Homebio. Bom, então essa imagem, né, ela tá mostrando aí a identidade de gênero, que tá aqui no cérebro, a orientação sexual, o sexo biológico, o papel de gênero, né, que fica em volta aí dessa figura. E ao fim dessa apresentação, eu tenho certeza que a gente vai entender, né, do porquê nós temos essas divisões. Mas agora nós vamos falar o que é a sexualidade humana. Então a sexualidade humana, ela vai representar o conjunto de comportamentos que vão se referir à satisfação da necessidade e dos desejos sexual individual de algum indivíduo. Essa sexualidade humana, então, ela vai se expressar de várias maneiras,
né? E essas são as maneiras que ela se expressa, através da nossa identidade de gênero, da nossa orientação sexual, do nosso sexo biológico e do nosso papel de gênero. Bom, vamos começar então falando sobre o sexo biológico. O sexo biológico, ele diz respeito às características biológicas do indivíduo ao nascer. Então, ele vai falar aí questões sobre os cromossomos, né? No caso, os machos possuem o cromossomo XY e as fêmeas XX, né? A genitália, né? Então o macho ele vai ter ali o pênis e a fêmea vai ter a vagina. A composição hormonal, né? Então ambos os sexos, né, do sexo biológico, eles possuem hormônios diferentes, né? Então eles vão se dividir dessa maneira: fêmea, intersex e macho, né? O intersex, né? O que seria o intersex? Então são pessoas cuja a genitália é ambígua. Então pode ter se desenvolvido completa ou parcialmente órgãos genitais masculinos e femininos. E aí que entra as pessoas que são intersex. O gênero, né? Então a gente falou sobre o sexo biológico, que ele vai então mostrar as características biológicas do indivíduo ao nascer. Já o gênero, ele é diferente. O gênero é a categoria masculino e feminino que foi construída na nossa sociedade. Nossa, mas como assim foi construída na nossa sociedade? A gente vai entender melhor. Então, essa categoria do masculino e feminino que foi construído pela nossa sociedade, ela vai englobar os comportamentos, né? Então, aí na nossa sociedade vigente, a gente vai ter comportamentos masculinos e comportamentos femininos, né? No vestuário, nós vamos ter roupas femininas e roupas masculinas, assim como as profissões, assim como os valores. Então, tudo é posto dentro de caixinhas, né? E essa caixinha vai ser masculina ou feminina, vai ser destinada a um desses gêneros. Então, tudo isso, né, é de acordo com o que foi atribuído no gênero quando a pessoa nasceu, né? Então, se é macho ou fêmea. E aí, o que acontece? A gente tem aqui dois exemplos, né? Aí nós temos o exemplo aqui, um exemplo bem brasileiro, né, no caso. Então, por exemplo, no Brasil existe essa expectativa de que os homens gostem de futebol e sejam pessoas mais impositivas, né? Já para as mulheres, né, a gente tem essa idealização de que a mulher ela é mais delicada, que ela sonha em se casar, que ela sonha em ter filhos, né, que ela sonha em ter um marido que sustente a casa. Mas a gente sabe que não existe uma conexão psicológica ou biológica que vai justificar essa suposta escolha, né? Então, tanto que existem várias mulheres que jogam futebol, que jogam profissionalmente, existem vários homens, né, que gostam de balé, que são bailarinos profissionais, né? Porque um desses exemplos tá mostrando aqui, né, que mulheres gostam de balé. Então, todas essas questões vai muito além de feminino ou masculino, né? A gente não tem, então, uma prova mostrando que o balé é feminino e o futebol é masculino. Então, é uma construção da sociedade. A sociedade construiu tudo isso como? Através dessa perpetuação, né? Da perpetuação do homem macho, da mulher delicada, né? Enfim. Vamos continuar. E aí a gente tem aqui a história, né? Um pouco da história da questão da cor azul para homens e da cor rosa para mulheres, né? Então, antes da Primeira Guerra Mundial, né, os pais eles vestiam, né, as crianças de branco, no geral. Na Primeira Guerra Mundial, então, após esse período da guerra, os tons mudaram um pouquinho. Então,
existiam alguns tons mais pastéis, né? Que incorporavam as vestes das crianças. Nessa época, o azul, ele era muito associado às meninas, porque o azul, ele simbolizava a suavidade, a delicadeza, enquanto que o rosa, que é uma derivação do vermelho, era associado aos meninos, por ser uma cor que lembrasse um pouco o sangue, a força, né, enfim. Aí, em 1927, aconteceu a Convenção Rosa Feminino e Azul Masculino. Por que aconteceu isso? Então, a Time, que é uma revista, ela publicou um artigo meio que para fazer um marketing com todo o mercado varejista da época, para sacudir as vendas da época. Então, eles falaram que azul era cor de menino e rosa era cor de menina. Porém, só lá nos meados da década de 80 que essa moda pegou de verdade. Então, os produtos, todos os produtos começaram a ser criados, né, para crianças e tudo mais, eles foram generificados, ou seja, tudo era revestido de rosa para as meninas e as outras coisas para os meninos eram todas revestidas de azul. Né? Então a gente pode perceber que nessa história antigamente não era assim. A gente não tinha essa questão do azul de menina e do rosa para menina, do azul para menino e de rosa para menina. A gente não tinha a questão também dos brinquedos, né? Então existem brinquedos que são especificamente para meninos e brinquedos que são especificamente para meninas. Então a gente vê que isso é uma moda recente, né? E agora vamos falar sobre a identidade de gênero. Então, a identidade de gênero, ela é qual gênero o indivíduo se identifica. Vai ficar mais fácil, calma aí. Então, é a forma como o indivíduo se reconhece. Então, ele vai se reconhecer homem ou mulher, ou até mesmo nenhum dos dois, que é o caso das pessoas que são agêneros, que ela não se identifica como uma mulher e nem com um homem. Então aí a gente vai ter uma diversidade, né, de identidades de gênero. Mas agora a gente vai dar um exemplo para ficar tudo mais fácil, né, de entender. Então, vamos lá. Existe um indivíduo que ele é biologicamente macho. Então, ele nasceu com pênis, né? Então, ele é biologicamente macho. Mas ele pode se identificar com o gênero masculino, né? Então, eu sou macho e me identifico com o gênero masculino. Então, eu sou uma pessoa cisgênero, né? Daqui a pouco a gente vai explicar o que é esse cisgênero. Enquanto que pode existir um outro indivíduo biologicamente macho, então nasceu com o pênis, e pode se identificar com o gênero feminino. Né? Então, ele está num corpo masculino, mas ele não se identifica como um homem, ele se identifica como uma mulher. Então, nós temos as pessoas transgênero. E a gente vai falar agora o que é isso. Então, cisgênero é quando uma pessoa se identifica com o gênero que é designado no nascimento. Então, né, outro exemplo, o mesmo exemplo, né? A pessoa nasce com pênis e se reconhece como homem. Então aqui a gente pode ver nessa figura meio que essas imagens refletindo no espelho, vamos dizer assim. Então a imagem, né, essa forma, ela tá se vendo normalmente como se fosse mesmo a forma dela, né? Transgêneros, então ele vai se remeter ao fato das pessoas transgredirem as normas de gênero definidas pela nossa cultura e pela nossa sociedade. Então elas vão além do masculino e do feminino. Então aqui a gente pode ver na imagem, né? A figura está se olhando no espelho, mas ela está se olhando diferente. Né? Então é essa questão, eu estou num corpo de um homem, mas eu me identifico como mulher. Então são as pessoas transgêneras. Então o prefixo, né, esse prefixo trans,
ele significa além de, através de. Então foi o que eu acabei de falar. Ele vai além desses padrões, né, de gênero que a nossa sociedade atual visa. Esse termo ele vai contemplar também as travestis, né, transexuais, não binários, entre outros, né? Porque antigamente o termo travesti, antigamente e até os dias de hoje, né, ele é usado de uma maneira para realmente marginalizar essas pessoas. E também era usado para se referir às mulheres transexuais que elas não viam a necessidade de passar pela cirurgia de redesignação sexual, né? Hoje a diferença entre o termo transexual e travesti é por conta de questões socioeconômicas e políticas, tá? E esse termo, né, cisgênero, ele foi criado para evitar uma situação do tipo, vamos supor, né, que eu sou uma pessoa, sou cisgênera, então eu sou um homem e eu me identifico como homem, né? Eu sou macho, biologicamente macho, e eu me considero um homem. Eu me identifico como um homem. Então, eu sou normal. Ele é transexual, entendeu? Então, é muito melhor, muito melhor dizer, eu sou cisgênero e ele é transexual, né? Porque quando você fala que, eu sou normal e a pessoa é transexual, traz uma conotação muito negativa, dizendo que, a pessoa não é normal. Sendo que não existe pessoas normais nesse mundo. Todo mundo possui suas particularidades, né? E as pessoas transexuais, elas são pessoas como qualquer outra, elas pagam suas contas, elas trabalham, entendeu? São pessoas normais, né? E a gente tem que tirar isso da cabeça de que pessoas transexuais são pessoas diferentes, anormais. Não, muito pelo contrário. Bom, vamos continuar então. Outro exemplo sobre a identidade de gênero. Então, existe um indivíduo biologicamente fêmea, né? Então, ela nasceu com a vagina. Porém, ela pode se identificar com o gênero feminino. Ok, ela é uma pessoa cisgênera. Mas também pode ter um outro indivíduo biologicamente fêmea que pode se identificar também com o gênero masculino. E essa pessoa então é transgênero. Então vamos para outro exemplinho aqui, tá? A gente tem a vampira e a Kitty. A Kitty que é a Alice Negra do X-Men, mas aqui vamos evaporar essa ideia. Aqui a vampira se chama Bárbara e a Kitty se chama e a Alice Negra se chama Kitty, tá? Ela já chama também no X-Men, mas é isso aí. Então, vamos lá. O sexo biológico de Murilo é masculino. Entretanto, Murilo passou a se definir como Bárbara. Então, estamos vendo a Bárbara aqui dançando. Dessa forma, Bárbara é uma mulher trans, tá? Então, vamos supor. Então, a vampira, que é a Bárbara, ela é uma mulher trans, que antigamente era Murilo, hoje é a Bárbara. Então, isso também é muito importante. Os pronomes, né? Então, se a pessoa se identifica como... Se a pessoa nasceu macho e se identifica como uma mulher, né, a gente tem que usar o pronome feminino. Ou ao contrário, né, uma mulher se identifica como homem, a gente precisa usar o pronome masculino em questão de respeito, né? Ela é mulher trans. Então, a Bárbara, ela vai namorar a Kitty. Kitty é a menina que tá dançando com ela. A Bárbara, ela é homossexual. Por quê? Porque ela sente uma atração por uma pessoa do mesmo gênero, que no caso é a Kitty, uma vez que ela se identifica como uma mulher trans. Então a Kitty, ela é uma mulher, ela é fêmea,
Ah, e ela também é cis. Por quê? Porque o gênero dela, ela se identifica como uma mulher, porém ela é homossexual. E a Bárbara, ela é transexual, era uma mulher trans e namora com outra mulher. Então, as duas possuem um relacionamento homossexual. Entendeu, né? Tudo certo por enquanto. Tá tranquilo, né? Então vamos continuar. E agora a questão do nome social. Nome social, gente, ele é um nome pelo qual as pessoas transgêneros, elas geralmente querem ser chamadas, né? Por quê? Porque o nome oficial dela, o nome registrado, né, digamos assim, não reflete a sua identidade de gênero. Então, ela vai, enquanto ela não consegue ainda mudar de nome, né, de nome registrado, ela vai usar um nome social. E é muito importante para que nós possamos respeitar esse nome social que essa pessoa escolheu. Olha como é fácil a gente respeitar o nome social das pessoas. Lady Gaga. Todo mundo chama a Lady Gaga de Lady Gaga, mas a Lady Gaga não se chama Lady Gaga. A Lady Gaga se chama Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Outro exemplo, a Gretchen, gente. Ninguém chama a Gretchen de Maria Odete Brito Miranda de Marques. Ou Maria, né? Todo mundo chama a Gretchen de Gretchen. É o nome social dela. E a Anitta, gente. A Anitta, então, o nome da Anitta é Larissa de Macedo Machado. Né? Não é Anitta. Mas todo mundo chama ela de Anitta. E todo mundo respeita isso. Então, do mesmo jeito que a gente respeita o nome dessas pessoas, o nome social dessas pessoas, nós também devemos respeitar o nome social das pessoas transexuais. E é isso. Então, orientação sexual. A orientação sexual, ela é qual é o tipo de pessoa que você sente atração afetiva ou sexual. Tá? Então a orientação sexual, ela não é necessariamente fixa pelo resto da vida, tá? Ela pode variar por inúmeras razões individuais da pessoa. Também, né, a orientação sexual, ela não tem nenhuma relação com a com a identidade ou papel de gênero. Então não é um exemplo, né? Então a gente não consegue presumir se um homem, que é a identidade de gênero, afeminado, que é o papel de gênero, seja gay, que é a orientação sexual, simplesmente porque ele não se comporta de acordo com as expectativas sociais vigentes. Então, vai muito além disso, né? De simplesmente você ir pelo seu achismo e achar tal coisa, né? Existem muitas pessoas no mundo e todas as pessoas são diferentes umas das outras. Né? Então, a orientação sexual vai muito além disso. E algumas orientações sexuais, existem várias, mas aqui a gente só trouxe algumas. Né? Então, que é a heterossexualidade. Então, são pessoas que se sentem atraídas pelo sexo oposto. Então, nós temos a homossexualidade, que são pessoas que se sentem atraídas por indivíduos do mesmo sexo. A sexualidade, ela é um tema, ela é ampla e bem complexo, né? Ele é amplo e bem complexo esse assunto, né? Porque a sexualidade, ela apresenta várias variações de cada indivíduo, de cada vivência, né? Mas bem assim superficialmente, a sexualidade são pessoas que não se sentem atraídas afetiva ou sexualmente por outros indivíduos, tá? Nós temos também a bissexualidade, que então é um indivíduo que ele se atrai, né, afetivamente ou sexualmente por homens e mulheres, né, ao mesmo tempo. Também é muito importante lembrar que bissexuais, eles muitas pessoas falam que os bissexuais podem não são tão fiéis porque eles têm mais opções, né? Mas isso é tudo uma balela, entendeu? Os bissexuais, eles têm a capacidade de ter um relacionamento monogâmico, né? Então, com um relacionamento com uma só outra pessoa. Como qualquer outra pessoa tem essa capacidade, tá? Não significa que eles vão ter essa parada de mais opções. Não, não, não.
tá? E outra coisa também, bissexuais não são pessoas indecisas porque gostam de tanto de homens quanto de mulheres, né? Eles apenas gostam, né? Não é uma coisa que a gente acorda e fala assim, nossa, vou ser bissexual. Nossa, você é indeciso? Não, gente, simplesmente que a pessoa gosta de ambos, né? De mulheres e de homens. E vamos continuar. E por fim, né, a última aqui que nós trouxemos é a pansexualidade. Então a pansexualidade, ela é uma atração afetiva ou sexual por indivíduos que se identificam dentro da dualidade de gênero. Isso é, homens e mulheres. Por aqueles que não se identificam com gênero nenhum, que são os agêneros, por aqueles que se identificam com ambos ao mesmo tempo, os bigêneros, para os pansexuais, o gênero em si, né, ou a ausência dele, não é um fator importante e determinante para que ele se apaixone ou sinta algum tipo de atração física por uma pessoa. Bom, e continuando aqui, antes disso, eu tenho que falar mais uma coisa, né? Era aquilo que eu tava falando um pouquinho na parte dos bissexuais, né? Então, o termo opção ou escolha, eles nunca devem ser referidos ah, quando se fala de orientação sexual, né? Então, da mesma forma que a pessoa heterossexual, ela não optou por sentir-se atraído ou sentir-se apaixonado por alguém do gênero oposto, gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais, né? Enfim, entre outras orientações sexuais, não escolheram também gostar de alguém do mesmo gênero. Então não é simplesmente uma opção, uma escolha. Eu simplesmente não acordei e falei, nossa, vou começar a gostar de meninos e meninas. Não. Porque também, com todos os problemas que nós temos hoje em dia em relação a preconceito, eu tenho certeza, né, que ninguém escolheria passar por discriminação, passar por violência, né? É só pensar um pouquinho, gente. Vamos continuar. Então, a orientação sexual e a identidade de gênero costumam se manifestar bem cedo, e essas características podem ser determinadas por. Então, toda a construção da nossa orientação sexual, ela pode ser determinada pela nossa herança genética, pelos níveis hormonais do corpo, as experiências de socialização, a cultura e as experiências durante a vida. Uma coisa muito importante também é que a orientação sexual, elas vão se manifestar bem cedo, né? Porém, quando nós somos crianças, nós somos moldados pelo que os nossos pais acreditam, pelos seus valores, pelos seus ideais, né? Então, muitas vezes, muitos pais incentivam ou reprimem seus filhos logo nos primeiros anos de idade, né? Logo nos primeiros anos de vida, de acordo com as manifestações expressas pelas crianças, né? Então as crianças, elas não vão ter uma representação, né, de um papel de gênero masculino que a sociedade construiu, ou de um papel que a sociedade construiu do feminino, né? Ela vai sendo moldada com o decorrer do tempo. Então, desde criança, os pais, eles vão reprimir ou vão incentivar, né, essas manifestações da orientação sexual do filho de acordo com o que eles concordam e não concordam. E a sociedade? Então, a sociedade, ela vai aprovar, né, algumas orientações sexuais heteronormativas, né, identidade de gênero, e vão discriminar e condenar as outras, né? Porque dessa maneira, então, a discriminação por pessoas homossexuais e pessoas com identidade de gênero não correspondente ao sexo biológico, elas vão ser alvo, então, de discriminação e violência, né? É sempre bom a gente lembrar que o nosso país é o país que mais mata a comunidade LGBTQIA+,
né, aqui no Brasil. A expectativa de vida, mais ou menos, de uma pessoa heterossexual é em cerca de 70 anos. E se a gente for ver a expectativa de vida de uma pessoa transexual, é de 35 anos, aproximadamente. Ou seja, a pessoa não consegue quase nem chegar a fazer 35 anos que matam ela antes. Tá, gente, é uma coisa meio pesada, mas é necessário, né? A pessoa, ela possui a sua vida, ela se identifica da maneira que ela quer, que ela se sente bem, né? E ainda assim existem discriminações por simplesmente ela ser quem ela é, né? Eu acho que se todo mundo aqui do Brasil, todo mundo do mundo cuidasse mais da sua vida, cuidasse mais do seu umbigo, com certeza a gente viveria numa sociedade muito melhor, né? Essas pessoas, elas são muito discriminadas por simplesmente ser quem elas são e isso não tá errado, isso está totalmente errado. Isso não tá de acordo com o que uma pessoa, qualquer um, merece vindo da sociedade. Bom, e como eu disse, né, o sexo, a orientação sexual e a identidade de gênero não são assim, escolhas. Muitas pessoas elas vão sofrer, então, elas vão sofrer porque elas nascem com uma orientação sexual diferente, com uma identidade de gênero diferente, né, diferente da normal que a sociedade julga ser a correta. Né? Então, a vida inteira essas pessoas ficam disfarçando seus sentimentos para tentar obedecer esse padrão de sexualidade que a nossa sociedade impõe para todo mundo, para que ele seja melhor aceito ou simplesmente para evitar punições e violências. Né? Então, isso é extremamente triste. Uma pessoa que é reprimida a vida inteira, ela vai sofrer a vida inteira. Ela vai ser uma pessoa frustrada. Ela vai perder a sua saúde mental e até mesmo acontecem situações de suicídio. Né? Então isso é uma questão muito séria. Né? É uma questão muito séria. A gente não está falando aqui... a gente está falando aqui de pessoas. Né? São pessoas que possuem sentimentos. São pessoas de carne, de sangue, de osso, elas sentem a mesma dor que nós sentimos. Será que isso realmente é necessário? Né? E por fim, expressar a sexualidade é extremamente saudável para o desenvolvimento psicológico dos indivíduos. Né? Então, uma pessoa livre, uma pessoa que pode ser quem ela é, uma pessoa que ela pode expressar a sua sexualidade humana da maneira que ela quiser. Isso faz muito bem para o nosso psicológico, para o nosso desenvolvimento. E as pessoas tendem a viver muito melhor. Nós só temos ainda alguns problemas, né? Como a discriminação e a violência contra essas pessoas. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E é isso. Já a gente tem mais aula por aí dessa temática. E qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai estar aí para responder tudo. É isso, gente. Falou!